Conversas Cruzadas na TV Com. Voltamos. O nosso WhatsApp está à sua disposição para mensagens 9188-4044. A representação sindical, ela fica prejudicada com essa nova legislação? Eu queria voltar no bloco anterior em relação à liberdade, à democracia que o Congresso atuou e que votou, entendeu? Porque enquanto os empresários tiveram portão livre para entrar no Congresso e fazer o lobby o dia todo, 2 dias, nós estávamos lá fora apanhando a polícia. Sequer nos deixaram chegar próximo do prédio do Congresso. Sequer. A polícia do Distrito Federal, polícia de choque, bateram em muita gente. Porque nós queríamos ter o direito à liberdade democrática de entrar no Congresso Nacional e também fazer o nosso lobby. E também fazer a nossa campanha. Mas estavam lá, o Curtis estava lá, não sei se ele estava, mas tiver todos os CNI estava lá, CNC, todas as entidades de peso representando os empresários estavam dentro do Congresso Nacional. Abriram as portas para os trabalhadores, fecharam tudo, sequer nós conseguimos almoçar no restaurante do Anexo 4, sequer isso. E eles estavam lá 24 horas fazendo lobby. Bom, se isso é igualdade, se isso é democracia, se os trabalhadores têm o mesmo direito de fazer suas reivindicações, pode ser em outro país. Mas essa é a disputa política, né? Agora, não é disputa política. É a disputa política. Não, é o processo, né? É o processo que isso estava lá e vi trabalhadores representando seus interesses. Isso é antidemocracia. Inclusive aqui de Santa Catarina. Vi trabalhadores, representação de trabalhadores, inclusive de Santa Catarina. Tinham 2, 3, enquanto os empresários estavam lá em bando. Havia trabalhadores, havia empresários. E o que é mais importante, tem que haver respeito às opiniões contrárias. Quer dizer, eu posso ter uma opinião diferente da sua. E elas respeitar a opinião contrária na borracha, que haver... na borracha, no choque, no spray de pimenta, essa é a igualdade? Essa é a liberdade de expressão? Eu estava lá. Eu estava lá. Eu não sei por que razão. Eu estava lá. Eu não sei por que razão. Nós queríamos estar lá dentro do Congresso como vocês estiveram. Bom, a FEComércio estava, a Fiesc estava, a CNC estava, a CNI estava. Vocês estavam um número grande de empresários. De que forma pretendemos ingressar no Congresso também? Nós fomos lá no portão, queremos entrar. Estavam 300 policiais. Essa é outra discussão. Não é outra discussão. É uma discussão, sim. Essa discussão de fundo. A representação é legítima, mas o ingresso na marra... Não é na marra. Porque era juiz, pode aqui... Não é na marra, porque o ingresso na marra também aí não permite. Então, não é na marra, vocês tiveram o portão aberto para entrar e nós não. Eu não vou entrar nesse mérito, só vou dizer o seguinte, o ingresso tem que ser de forma normal e não pode ser na marra. 100 pessoas entram, aí 5 mil... em democracia... 100 pessoas entram, 5 mil não cabem. O Alano, mas a questão do impacto na contribuição sindical... a terceirização, ela impacta os sindicatos? Nós não estamos preocupados com a arrecadação. Nós estamos preocupados com o prejuízo que esse projeto trará para os trabalhadores, para a sociedade brasileira. Porque se os terceirizados hoje recebem 30% menos, significa que nós teremos 30% menos de massa salarial nesse país. E eu não entendo como é que a FEComércio e as empresas representadas por eles sobrevivem da massa salarial, sobrevivem dos empregos que os trabalhadores têm, defende a precarização. Eu não consigo entender. Mas ninguém defende a precarização do Vocês sabem que todas as estatísticas mostram que precariza. Todas as estatísticas mostram que precariza. Não precariza. Precariza, ou seja... Porque a lei garante essa não precarização. Não garante. Eduardo, não garante. Porque artigo 5º e artigo 19. Nós temos que trabalhar em cima da legislação que está sendo aprovada. A CLT está cheia de artigos. Nós temos que trabalhar em cima da lei que não são respeitados. Quanto tu tens, Eduardo? A normativa garante o pagamento de todos os direitos trabalhistas, previdenciários. A lei garante hoje. Do trabalhador, 20 mil processos, 20 mil processos na Justiça do Trabalho. 20 mil processos existem? Por favor. Olha, nós mudamos o Código Civil, mudamos o Código de Processo Civil, está sendo mudado novamente, a CLT não foi mudada. Ela continua mesmo, tem um fato, vamos botar esse fato só em discussão, né?
A súmula regrou isso até esta data, está regrando ainda, até que a lei possa alterar, e pode alterar. Pode também esta lei ferir princípios constitucionais, eu acho que fere princípios constitucionais. Se os senhores perguntarem ao judiciário, que é que julga os conflitos, aquele que vive a realidade das duas partes, sem ideologias e sem posições de interesse. Se vocês perguntarem a ele se a terceirização, da forma que está, ela seria prudente no momento, os senhores teriam a resposta. E todos nós sabemos qual é a resposta. Não. Não estou falando que há essa precarização total do trabalho, eu não estou extremando as posições. Eu estou dizendo, até hoje foi regrado assim pelo judiciário, por uma lei que não foi mudada, continua vigente desde 1943. Então essa velha senhora é boa, a CLT. Doutor Chedid, isso é só um questionamento. Eu não estou me posicionando, mas doutor Chedid, essa súmula que o senhor se refere, essa súmula que o senhor se refere está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Está. E os indicativos do Supremo Tribunal Federal são claríssimos no sentido de que o Tribunal Superior do Trabalho não pode definir como meio e fim, como a lei, quando a lei assim não os define. Inclusive, os indicativos do Supremo são de que ou se encontra uma solução no Congresso, que foi inclusive apressada, para decidir, ou essa súmula que está aí também não iria subsistir. Então, essa súmula já não resolve mais a questão. Respondendo a sua, essa súmula já não resolve mais a questão. Se ela não resolve toda a questão, como é que ela gerou 11 milhões de empregos? Como é que ela gerou 1 milhão de Essa súmula não resolve, ele vai responder. Ela que gerou. Essa súmula, não por causa dessa súmula, mas eu vou dizer o seguinte, sem ela, o senhor não 40% da nossa economia está na completa informalidade. Com a quantidade, se existe os autônomos, a quantidade de leis que nós temos. 40% é quase metade da economia. O que garante um emprego de qualidade, garante um emprego de qualidade é uma empresa saudável e competitiva. Se a empresa explorando os trabalhadores, se a empresa não for competitiva, se a empresa não for competitiva, ela não tem condições de pagar bons salários. E hoje, no mundo globalizado, a exigência é de que haja flexibilidade. A garantia para o terceirizado é que ele tem um tratamento igual a que tem da empresa contratante. E essa garantia está na lei. O demais depende da relação, inclusive, de mercado. Porque salário não se aumenta com lei. Salário se aumenta com desenvolvimento, com produção e com luta sindical. Mas eu queria ouvir, Alano, eu queria ouvir de ti e do Kurtz também. A legislação, especificamente essa legislação aí, ela vai diminuir o emprego? Vai aumentar a empregabilidade ou as condições econômicas gerais é que vão determinar? A minha avaliação que vai desempregar. Porque se o trabalhador terceirizado trabalha 12 horas a mais por mês, se tu terceiriza o dobro do que nós temos hoje, tu imagina o impacto que isso tem. É o que disse o presidente da Anamatra, efeitos catastróficos. Os empresários não ou perceberam, mas isso não interessa para eles, né? E quando tu tens um TST por unanimidade contra, tu tens a Comissão de Direito Sindical da OAB contra, a Anamatra contra, Ministério Público do Trabalho contra, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho contra, o movimento sindical contra, e esse Congresso que está aí comprometido, não dá a mínima, é um desrespeito às instituições constituídas nesse país. E eles acham que isso é normal. Olha, é um absurdo. Por outro lado... O que estão fazendo é um absurdo, cara. Não se faz isso. Por outro lado, a especialização... Especialização, 2% querem especialização. Doutor, 92% querem... 92% que eles querem é reduzir custos. Se o senhor me permite... Só um momento para a gente fechar esse bloco aqui com a visão de vocês. Na verdade, a especialização que a lei exige, ela vai permitir, inclusive, que se aumentem postos de trabalho pela especialização do próprio trabalhador. Que especialização que tem hoje na terceirização? Porque ela não é permitida para todas as outras atividades. Os vigilantes do asseio e conservação recebem o piso. E a empresa terceirizada cada vez mais rica. Ela não... Cada vez mais rica. Não há mais especialização. Que especialização é essa? Porque a própria jurisprudência não permite. Respeita a inteligência dos outros. Olha, é importante asseverar que o empresário é um ator social, um elemento fundamental no desenvolvimento de um país. Nenhum país vai para frente se não tiver empresário forte, indústria forte, comércio forte.
Isso é absolutamente fundamental. Muito bem. Quem tem uma folha de pagamento para pagar e no final do mês tem que dar conta da folha de pagamento, sabe a dificuldade que isso é. Sabe exatamente a dificuldade. E hoje, as empresas clamam por situação mais flexível para produzir. Porque senão os seus empregos vão parar na China, vão parar em Taiwan. E a flexibilização, parar em outros, a exploração dos trabalhadores. A flexibilização a flexibilização quer dizer condições para você se organizar e trabalhar. A terceirização, no entendimento de quem produz, é um elemento fundamental. Claro que tem que ser uma terceirização que permita ao trabalhador terceirizado ter os mesmos direitos do que a empresa que contrata. Ele tem hoje? Que tem a capacidade de fiscalizar, mas a lei está ampliando. Que lei garante? A CLT garante um monte de coisa. Projeto de lei milhares garante. de trabalho escravo. Trabalho escravo hoje no Brasil, com a legislação que nós temos. Aqui é uma aposta. Ou você fica na lei que nós temos e na súmula que nós temos, que não deu conta no passado e é absolutamente insuficiente para o futuro, ou se aposta numa possibilidade de criar mais empregos, de criar mais renda e de produzir competitivamente. Essa é a aposta que quer fazer. Permanecemos no passado, que não deu conta, que é dos anos 40, ou avançamos? Conversas Cruzadas de vocês é precarizado. Volta daqui a pouquinho na TV Com.